nesta quinta-feira, um prato único, um prato tranquilo, um empadão com palmito maravilhoso, um recheio de carne, tá bom? Então fiquem esperando que ele é bem gostoso e bem bonito, tá bom? Beijo pra vocês e até quinta. Bom dia a todos vocês. Hoje, quinta-feira, a gente vai estar com saúde à mesa, né? Vamos estar aqui com a nutricionista, a doutora Poliana, que ela vai estar conversando com a gente aqui sobre dicas de saúde, tá bom? Então fique aí um pouquinho, que a gente vai passar a nossa vinheta e a gente já volta. Empadão de carne com palmito, veja só, essa receita aqui é bem tranquila, bem fácil, a gente vai estar fazendo a massinha aqui também, tá? Vamos estar botando no forno e tudo mais. Então, estamos aqui com a doutora Poliana, que é nutricionista, que vai estar conversando com a gente sobre todos os ingredientes, não é, doutora? Com certeza. E como é essa história de saúde, assim, a nutrição? Como é que tá a nutrição no paraibano? Bom, a nutrição do paraibano, em geral, é boa, né? Só que geralmente a gente comete alguns excessos, é natural, em qualquer estado, em qualquer local do Brasil, isso aí a gente tem que, né? Sempre ocorrem excessos. Então, o ideal é a gente ter cuidado com esses excessos e procurar as opções mais saudáveis para ter uma qualidade de vida melhor. Tá vendo vocês? Então é dessa forma daí, tá? Então vamos embora para a receitinha do empadão de carne, tá? Com palmito e a gente vai ver já já. Empadão de carne com palmito. Massa, 400 gramas de farinha de trigo, 220 gramas de manteiga gelada, um ovo batido, uma gema de ovo, uma colher de chá de sal, 3 colheres de sopa de leite frio. Para o recheio, 4 colheres de azeite, 2 dentes de alho amassados, uma cebola picada, meia xícara de molho de tomate, um tomate picado sem pele e sem semente, azeitona verde picada, um tablete de caldo de carne, 200 gramas de carne moída, um vidro de palmito, 3,5 colheres de farinha de trigo, sal e pimenta a gosto. Tá vendo? Então é bem facinho. Vocês viram aí que é bem fácil, não tem problema nenhum, tá? Vamos ver se vai pra casa do Poliana. Vê se vai pra casa juntinho de mim, ficar aqui juntinho, lógico, tenho certeza. Vamos embora agora logo fazer a nossa massa, né? Eu vou querer mostrar a massa para vocês, como é que faz, tá? Mas a gente vai estar... já tá com alguma massa pronta por aqui, tá certo? Então a gente vai só mostrar os princípios da massa para vocês verem como é que fazem. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar a farinha junto com a manteiga. E aí, doutora, manteiga ou margarina? A gente estava discutindo aqui agorinha sobre isso. Bom, a questão justamente são os excessos, como eu falei. Se a gente for colocar na balança manteiga ou margarina, os dois, de certa forma, têm seus princípios negativos, né? Que são, no caso da manteiga, as gorduras saturadas e no caso da margarina, a gordura trans, né? Existem hoje no mercado algumas opções de margarinas sem gordura trans. Então, se puder optar por esses tipos de margarina, por essas marcas. A gordura trans, por que é que ela faz mal para a saúde? A gordura trans, ela acaba tendo o mesmo efeito da gordura saturada para o nosso organismo, ou seja, ela pode, se ingerida em excesso, pode levar a doenças cardiovasculares, né? O entupimento das veias, das artérias, né, digo. Então é importante ter cuidado com os excessos, é como se a gente tivesse comendo colesterol, por exemplo. Exatamente. A gordura trans faz isso. E para quem? Em que é que se tem essa gordura trans? Assim, a margarina tinha bastante, né? Hoje em dia estão realmente fazendo margarina sem gordura trans. Tendo algumas opções. Agora, é como nossos telespectadores já viram, né? Margarina, manteiga, essa coisa todinha, a gente sempre mostra aqui de como é que um é diferente do outro. Mas o que é melhor para ser usado? É o azeite ainda? Com certeza o azeite, porque o azeite tem as gorduras monoinsaturadas, né? Essas sim são boas para o coração, porque
elas vão fazer aumentar aquele bom colesterol, que é o HDL colesterol. E o LDL é o ruim? O LDL é o ruim. Esse aí, ele vai aumentar se a pessoa ingerir muita gordura saturada, que é a gordura animal, ou então a gordura trans também acaba tendo esse papel também de aumentar o mau colesterol. Vou estar aqui agora só dando uma mexida aqui nessa massa, para ela ficar bem bonita, bem lisa. Olha só, vou dizer a vocês o que foi que eu fiz aqui, tá? A gente pegou colocou a farinha junto com a manteiga para ela dar uma farinhada nela, vai ficar bem arenosa. Depois nós colocamos o ovo inteiro e nós colocamos agora o leite, tá certo? Então, dessa forma a gente fez com que a massa ficasse bem interessante. Vocês vão ver agora a massa como é que ela fica. Essa daqui, lógico, eu vou ter que estar mexendo na massa, mexendo o mínimo possível, até mesmo porque, por causa da manteiga, a gente não pode passar o calor de nossas mãos para essa massa, senão ela fica mole demais, tá bom? Então ela fica aqui desse jeito, olha. Olha só como é que ela fica, tá vendo? Olha, essa é a massa que a gente tá fazendo aqui agora, olha. Tá vendo? Uma massa estilo uma massa podre, né? Que é um nome de uma massa que a gente chama por aqui. Se a gente for falar em francês, é massa croûte. Croûte quer dizer crosta. Então, a massa de crosta, que é uma massa bem gostosa, bem tranquila, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar essa massa no pirex e já a gente vai colocar já no forno. Vocês vão ver o pirex já pronto com a massinha pra gente colocar lá por cima, tá bom? Então, fique com a gente aí que a gente tá voltando já, né? Não, doutora Poliana? Com certeza. Tá certo. E olha só, tá? Aqui, logicamente, a gente não tinha tempo de estar colocando ela diretamente no pirex, então o que é que a gente fez? A gente já colocou anteriormente, colocamos ele para cozinhar, né? Para assar no forno, um forno de mais ou menos 200 graus de temperatura, ficando dessa forma aqui, assim, bem, ó, bem durinho, tá certo? Então é dessa forma que fica. Vamos rapidinho aqui só fazer o nosso recheio, né? Vamos colocar um pouquinho de azeite, cadê o azeite? Tá aqui o azeite. Vamos já colocar um pouquinho de azeite. Eu já vou fazendo ele aqui. Vamos colocar a nossa carne moída. Vamos aqui para a nossa carne moída. Carne moída. Vamos já estar aqui fazendo com que ela fique bem, né? Passando bem. Vamos colocar já junto dela já a nossa cebola picada, sem problema nenhum, né? O fogo tem que estar bem forte, até mesmo porque a gente não quer que ela desidrate bastante. Olha só. Enquanto eu estou fazendo aqui, vamos embora para o nosso Saúde à Mesa, tá? Hoje vai ter uma reportagem muito boa e já a gente vai estar voltando, que eu já vou ter colocado os ingredientes aqui, tá certo? E a gente volta dizendo tudinho que a gente fez, tá bom? Para a gente não perder tempo. Vá-se embora no Saúde à Mesa, veja a reportagem, depois a gente volta. Qual é a alimentação para um funcionário ele estar querendo trabalhar? Como é que a gente faz para que todos esses funcionários daqui, eles tenham força para a jornada inteira de trabalho? Estamos aqui com a doutora Thelma e ela vai estar conversando sobre o assunto. Doutora Thelma, o que é que a gente coloca para que os funcionários tenham essa força para o trabalho? Ronald, num cardápio deve conter uma alimentação rica em carboidrato, proteína, vitamina. O que seria o carboidrato? Qual seria a fonte do carboidrato? O feijão, o arroz, o macarrão. O que seria a fonte de proteína? As carnes. O que seriam as fontes de vitaminas e sais minerais? As saladas cruas, o suco, a fruta. E o carboidrato ele transforma em energia, não é? Porque o amido se transforma em energia. Consequentemente, dá mais força ao funcionário, ele trabalha com mais força e com maior prazer e disposição. E me diga uma coisa, em prazer de funcionário, você ter assim um cardápio que as pessoas gostem e estejam realmente satisfeitas com tudo aquilo que é servido. O que é que a gente serve para isso? Ronald, essa questão é muito importante. Uma empresa que investe
na alimentação do funcionário, ela só tem a ganhar. Porque um cardápio, ele bem elaborado e diversificado, aumenta a autoestima do funcionário, dá mais prazer, dá mais satisfação. Então, consequentemente, ele aumenta a produtividade. A cozinha, né, o refeitório é o setor emocional de uma empresa. É aqui que os funcionários extravasam toda a sua emoção. Ora raiva, ora alegria, ora carência. Então, se a empresa não gratifica o funcionário fornecendo uma alimentação saborosa e diversificada, isso, consequentemente, para a empresa é ruim porque aumenta a insatisfação dos funcionários e, consequentemente, diminui a produção. Trazendo prejuízo, não é? Agora me diga uma coisa, professora, ou doutora. Qual é um prato assim que as pessoas realmente gostam? Qual é o prato assim que a senhora vê onde as pessoas, os funcionários têm mais satisfação? Existe alguma coisa assim específica? Olha, cada região tem o seu hábito. Então, muitas vezes a gente vê uma empresa em Santa Rita e uma empresa em João Pessoa, a gente vê que os funcionários, eles têm hábitos diferentes. Então, a gente tem que elaborar, né, um cardápio satisfazendo, né, o hábito daquela região e daqueles funcionários. Então, a gente tem que observar, fazer uma pesquisa do que eles mais gostam e depois disso a gente elabora um cardápio, né? Entrando também para o regional, né? Então, a gente pode ter um rubacão, nós podemos ter uma carne de sol, então o regional ele também entra bastante nisso daí. Com certeza, né? Então, a gente tem que ter o feijão, porque se a gente não coloca o feijão, né, no cardápio do funcionário, eles aí vão sentir a falta, por mais que tenha outros alimentos que compensem, porque isso é hábito, isso é cultura da região. Então, tá vendo? Isso tudo tem que ser força, tem que ser substância, para que todo mundo possa trabalhar, que possa ter produtividade e que eles fiquem felizes. É dessa forma que vocês vão estar ganhando mais dinheiro, tá bom? Beijo! Olha só, tá vendo? Ó, a gente já fez aqui, já botou tudo. Esse alho aqui a gente vai tirar depois, tá? A gente só tá colocando ele aqui pra ele pegar gosto, né? Mas a doutora queria falar alguma coisa sobre alho. Como é a história aí? Sobre o alho e sobre a cebola também, né? É que esses dois alimentos, eles têm algumas substâncias que são muito importantes, muito interessantes, principalmente para quem tem problemas cardiovasculares, né? Para quem quer evitar o envelhecimento precoce, para quem quer evitar certos tipos de câncer também. Porque no caso da cebola, ela tem a quercetina, que é uma substância antioxidante. Tá vendo? O alho tem a aliina, que quando triturado vai se transformar em alicina. Então essas duas substâncias são muito importantes para o coração, né, para diminuir o colesterol e também para evitar certos tipos de cânceres. Josimar, vamos mostrar aqui, Josimar? Olha só, olha o que é que tem agora. A doutora tava falando ali, a gente já rapidinho já fez as coisas todinhas, tá vendo? Aqui nós colocamos o palmito, a tomate. Tomate é muito bom também para a saúde, né? Com certeza. E aqui a azeitona. Então essa azeitona que ela tá, ela é aquela azeitona que ela é recheada com um pouquinho de pimentão, tá? Para dar mais sabor. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos agora pro próximo bloco, tá? A gente vai voltar pra gente rechear o empadão, colocar, fazer aquelas coisas todas. A batatinha tá mandando mexer ali, tudo bem? Então fique aí que a gente já tá voltando, tá bom? Deixa eu mexer aqui pro pessoal ver de casa, já ficando com água na boca. Olha, estamos botando aqui, ó. Botamos agora, acabamos de tornar ele um pouquinho mais cremosa, colocando um pouquinho da farinha de trigo. Então, por que a farinha de trigo? A farinha de trigo contém o glúten, né, amido, e vai fazer com que nós tornemos esse recheio mais cremoso. Sabendo que vocês têm que deixar a farinha de trigo cozinhar entre 10 a 15 minutos, tá? Para tirar o gosto de farinha.
Mas a doutora estava querendo falar sobre o tomate. Isso. E o tomate, o que é que tem? O tomate, além das vitaminas, né, dos minerais, a vitamina C, que é bem interessante, ela tem também uma substância que é chamada de licopeno. Anteriormente eu falei sobre a ação antioxidante tanto da cebola quanto do alho. Esse licopeno também vai ter uma ação antioxidante. Por quê? É justamente aquela ação de evitar o envelhecimento precoce, certos tipos de cânceres, principalmente de próstata. Né? Ah, então esse é bom. Isso, é bom. E uma coisa interessante é que quando ele é cozido, esse licopeno ele vai ter uma ação melhor? Mais incorporada. Ah, é? Então o molho de tomate que você colocou aí também, muito bom por causa ele disso. é muito mais incorporado em relação ao licopeno. Então é um prato bem saber. Nutritivo. Mas Josimar, vamos aqui colocar aqui, vamos ver aqui, ó. Veja bem, hoje a gente tá fazendo esse prato assim bem bonito, bem gostoso. Fazendo com a doutora aqui que ela tá dando nossas dicas. Então a gente tá fazendo um prato aqui que vai fazer com que você não tenha, não que não tenha, né? Mas fazer assim aquela coisa do câncer de próstata, fazendo, né? Tendo aquela, né? Pois é, aquele cuidado. Na verdade, vocês sabem que aqui a gente não tem tanto tempo, né? Então a gente não pode tá deixando isso aqui esfriar. Mas o bom é você deixar esse recheio esfriar, até mesmo porque a gente não quer que a massa ela comece a ficar mais mole. Eu vou colocar ela aqui um pouquinho quente, tá? Sem problema nenhum, mas eu vou estar abrindo aqui a massa na mão, né? Para colocar aqui por cima. O segredo dessa massa, vocês podem também estar abrindo essa massa sem problema nenhum no rolo e com a ajuda do filme plástico. Isso não tem nenhum tipo de problema, tá? O bom dessa massa é que ela fique bem homogênea, que a grossura dela, né, o tamanho, assim, a espessura dela fique por igual. Então aqui, ó, eu vou estar abrindo bem, olha só. Vou estar abrindo bem, vou estar tirando ela aqui, ó. Veja como é que ela fica, tá? Então tem que abrir bem ela, deixar ela bem fininha. Tem gente que gosta da massa mais fininha, tem gente que gosta da massa ela mais grossa. Eu prefiro ela sempre fina. Então vou abrir bastante assim. Olha só. Olha. Vamos lá. Olha só. Olha como ela tá abrindo, tá vendo? E aqui a gente vai colocar aqui agora, cobrir o nosso prato, fazendo com que ela seja cortada nas bordas. Olha só. Legal, né? Tá legal? Vamos pegar aqui uma faca agora, a gente cortar ela nas bordas. Sempre cortando ela assim com bastante cuidado. Bem cortadazinha. Com o restante a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui em cima. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é o excesso, a gente tira. E agora a gente dá uma passada na faca assim para que ela grude na massa que já estava cozida. Se você tiver um forno muito bom, você pode já fazer de uma vez só, sem problema algum, tá? Ela age mais ou menos como um pastel. A gente tem que fechar ela bem, ó. E com isso aqui a gente vai fazer uma brincadeirazinha, que a gente pode fazer uma brincadeira do jeito que a gente quiser. Ó. Vamos fazer Essa massa é boa, que a gente pode estar utilizando ela de várias formas. Vou fazer aqui, ó. Vamos fazer assim um N de nutrição. Isso. Né? A gente pega ela bem assim e vamos colocar ela aqui, ó. O prato, além de nutritivo e bem feito, ele tem que ser bem apresentável também, né? Lógico. Tem que encher os olhos das pessoas para que... Vamos fazer esse N aqui assim. Ficar um N bem bonito, olha só. Olha como ficou um N bem bonito. E depois disso, nós vamos pegar aquele restante, né? E pincelar com o ovo, tá? Então é dessa forma daqui. Vamos colocar no forno. A batatinha já tá dizendo ali pra gente ir embora, mas sendo que só tem o nosso prato pronto. É exatamente esse daqui. Olha só, gente, como é que ele vai ficar. Tá bom?
É exatamente dessa forma que fica o pastelão, tá? Não se esqueça de mandar e-mail pra gente, deliciasdochef@tvtambaú.com.br. Essa forma daqui foi nossa amiga Abraão que fez, colocou essa bordinha aqui, ficou bem bonita, colocou um pouquinho de queijo parmesão ralado por cima, tá? Quero agradecer a doutora Poliana por ter mais dado essas nossas dicas aqui, principalmente sobre o câncer de próstata, que nós homens temos que ter bastante cuidado com isso daí, tá bom? Verdade. E fiquem com a gente. Amanhã a gente vai vir com um prato maravilhoso, tá? Umas patolas de caranguejo, vocês vão ver. Um grande beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço pra todos.